A gente está aqui repercutindo ao vivo todas as informações que chegam ao longo do CNN 360, trazendo para vocês aí quais são as novidades envolvidas nessa história. Vamos tentar explicar aqui um pouco esse personagem, né? Marcos Duval, gente, que está prestando depoimento agora, ele é visto com ceticismo em todos os setores. No judiciário, como eu disse para vocês, né, ele vem com uma acusação desse tamanho, né, de dizer, olha, na casa do presidente da República teve uma reunião e que disseram isso, queriam que grampeasse não sei quem. No judiciário, ele é visto como uma pessoa pouco crível, meio amalucada. No Congresso também. Então, isso deu ali para essa fala inicial dele, tira muito do peso, né, do Marcos Duval nesse momento. Por quê? Porque ele era visto como uma pessoa na qual você não debitava muita confiança. E qual é a maior prova disso, o maior sintoma disso, né? É a reação inicial, como eu contei no Supremo, de nem sequer acreditarem que Bolsonaro estava nessa reunião mesmo. E depois que vem a confirmação de que o presidente estava, é que causa-se surpresa. Para vocês entenderem por que esse personagem é visto de maneira tão cética, digamos assim, nos três poderes, eu vou trazer o meu parceiro Leandro Rezende. A gente bateu uma bola, eu pedi uma ajuda para pegar assim, uns episódios que fossem sintomáticos do que é e de como se portou ao longo desses 4 anos o Marcos Duval. Se o Edu conseguir dividir a gente aqui, perfeito. Leandro, quem é esse cara e por que ele é visto com tanto ceticismo em Brasília? Dani, respondendo objetivamente, né? Porque o Marcos Duval tem um histórico de idas e vindas. Ele vai dar uma entrevista, acusa alguém de algo absolutamente grave, depois diz que foi mal interpretado. Vou trazer alguns exemplos aqui da história do Marcos Duval, só para posicionar quem chegou agora, né? Para entender quem é esse personagem. A gente está falando de um senador do Espírito Santo, eleito em 2018, foi eleito junto com o senador Fabiano Contarato, ele ficou em segundo, né? Eram 2 vagas para o Senado. É um militar de carreira e que desenvolveu uma técnica ali que permitiu a ele, uma técnica de artes marciais, de negociação, enfim, ele criou uma empresa de segurança pública, de segurança privada, que passou a prestar serviços públicos e ele chegou, portanto, a, segundo ele próprio, prestar serviços na SWAT, começou a dar até entrevistas, né, há alguns anos, como especialista em negociações, aquele caso Eloá, né, que aconteceu há alguns anos. O Marcos Duval, quem for procurar, encontra avaliações dele sobre aquele episódio, sobre a ação da polícia. Em 2019, ano da estreia dele no Senado, ele já relata um projeto de lei que era para estender ainda mais o porte e a posse de armas de fogo aos cidadãos brasileiros. Ele endossa, portanto, a flexibilização das armas de fogo que o ex-presidente Jair Bolsonaro promoveu nos últimos 4 anos. E aí, já nesse primeiro ano, ele se notabiliza por usar as suas redes sociais e chamar o Supremo Tribunal Federal de Departamento Jurídico do Crime Organizado. Vai seguindo sua vida, ele é um bolsonarista de raiz, tanto que na CPI da Covid, numa sessão em junho de 2021, aquela sessão que o deputado Luiz Miranda foi denunciar suspeitas de um esquema ali na compra daquela vacina indiana Covaxin, né, e envolveu o então líder do governo, Ricardo Barros. O deputado Luiz Miranda foi lá com seu irmão prestar depoimento, aquela longa sessão na CPI da Covid. Em determinado intervalo, Marcos Duval se levanta e quase sai no braço com o deputado Luiz Miranda. É esse tipo de defesa, inclusive quase física, que ele fazia do governo Jair Bolsonaro. E aí, Dani, nessa coisa de idas e vindas. No ano passado, ele concedeu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, dizendo que recebeu 50 milhões de reais em emendas do orçamento secreto para votar no Rodrigo Pacheco. Claro que isso pegou mal, as pessoas quiseram entender isso. E aí o que ele fez? Voltou atrás, disse que foi mal interpretado. É praticamente um pouco desse jogo de versões que hoje ele está protagonizando. Dani.
Boa, Lê, deixa eu trazer o Theo Cury, que está lá direto da sede da Polícia Federal, onde está rolando aquela ofensiva no dia de hoje. A PF ouviu Anderson Torres, Valdemar da Costa Neto já foi. E falta agora o senador Marcos do Val, que chegou nesse momento, como eu disse, esse personagem que é visto com muita desconfiança em Brasília. Nem o presidente da República, então o presidente Jair Bolsonaro, que estava o recebendo em casa, se sentia confortável, a ponto de que Bolsonaro, segundo um aliado, permanece em silêncio, desconfiado um pouco da maluquice de Daniel Silveira e também com medo de ser ele próprio gravado falando de um assunto horroroso e criminoso como esse, que seria golpe de Estado.